Oi, pessoal de Escorpião, tudo bom? Vim aqui fazer a leitura para 2026 para vocês, tá? A gente vai então ver trimestre por trimestre quais são os pontos principais. Aqui nos capítulos do vídeo vocês veem cada trimestre ou a página de copas querendo pular aí. E a gente vai ver então os temas principais para o seu ano e depois a gente vai fazer um apanhado no final do ano para ver qual é o que é o tema guarda-chuva aí, né? Que engloba os 4 trimestres pra gente poder te dar uma orientação geral. Então, pessoal, se vocês gostarem desse conteúdo, eu peço que vocês engajem, porque é uma maneira de vocês contribuírem com a energia da leitura, tá? Dando um like, comentando, seguindo o canal, isso ajuda a crescer e me ajuda também a continuar podendo fazer esse serviço aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, tarô. E você pode assistir esse vídeo se você for lua, sol, ascendente, o que for em escorpião, tá? Ou até para outras pessoas. O importante é você tirar daqui alguma orientação que te ajude, tá bom? Então vamos lá. Primeira carta que a gente vai puxar é a Temperança, abrindo o seu primeiro trimestre. Escorpião, eu sinto que vocês começam aí tendo que equilibrar algumas coisas, tá? A Temperança, ela nunca aparece quando as coisas estão calmas, ela nunca aparece quando tá tudo bem. É uma carta de muita proteção, mostrando que vocês talvez não sejam tão afetados e sintam que estão com muita força para conseguirem passar por um momento um pouco turbulento, e não é nada muito desagradável, tá bom? Porém, a Temperança, ela fala sobre a necessidade que a gente tem de enxergar uma situação além das aparências, tá? Por exemplo, uma pessoa vem brigando com a gente, a Temperança fala, aquela pessoa tá passando alguma coisa. Deixa eu perguntar pra ela, deixa eu tentar fazer essa situação se apaziguar. E aí a situação se equilibra através da sua influência. O primeiro trimestre tá pedindo um pouco isso de você, que você seja um pouco esse espírito apaziguador, que você tenha essa visão além da materialidade, vamos dizer assim, para que as pessoas à sua volta não te afetem tanto e as situações à sua volta não te afetem tanto, porque não é nada sobre você. Eu sinto que vai ter um caos à sua volta, mas você tá protegido e o tarot te fala para manter a sua consciência aí tranquila. Você vai ter que fazer um trabalho de transmutação de energia, mas não é sobre você, tá? É sobre o que tá acontecendo à sua volta e as pessoas à sua volta, Escorpião. Muitos de vocês são espiritualizados, vocês sabem do que eu tô falando, vocês entendem aí qual que é a proposta da coisa. Mas para quem não entende, quem não tá acostumado, vocês precisam fazer muita oração. Vocês, quando ficarem ansiosos dentro de um ambiente cheio, ou mesmo com uma pessoa específica que tá drenando a energia de vocês um pouco, ou qualquer coisa assim, tá deixando vocês ansiosos, vocês precisam aprender a pôr o pezinho na água e na terra, ou seja, ir andar, voltar pro seu corpo um pouco, sair da sua mente que tá ali matutando maneiras de resolver problema dos outros, né? Você precisa, às vezes, ter um pouquinho de equilíbrio com a energia dos outros, tá, pessoal? É só isso que eu quero dizer. Vocês precisam aí passar por esse caminho durante o primeiro trimestre. A Rainha de Espadas diz que isso vai ser necessário mesmo, porque tem essa energia, ela é um pouco conflituosa, de resolução de conflitos, mas ainda assim conflituosa. No sentido de que você precisa abrir espaço, libertar amarras, cortar amarras, né, vamos dizer assim. Você não pode ficar presa numa situação sempre sendo responsável por equilibrá-la, por fazer o trabalho emocional por outras pessoas. Em vários momentos, você vai ver a verdade com clareza e vai precisar comunicá-la também com clareza. No entanto, você vai sentir a necessidade de ser gentil e de validar o lado da outra pessoa com quem vocês estão falando, mas ao mesmo tempo falando, olha, eu vejo que você vê dessa maneira, e eu entendo porque você vê assim, eu entendo porque as coisas funcionaram desse jeito. No entanto, você precisa também entender que do meu lado, A, B, C e D. Você precisa entender também que as suas ações me feriram dessa maneira, você precisa entender também que a situação é difícil por A, B, C. Entendeu? Então, a Rainha de Espadas e a Temperança, elas pedem um pouquinho de sabedoria na hora de comunicar essas verdades, mas também pedem que você, para equilibrar as situações, não deixe de comunicar os teus limites. Não deixe de fazer esse esforço, entende? Porque você tá com mais medo do que você precisa de resolver alguma situação que no primeiro trimestre vai ter que vir a um clímax. E o As de Paus sai falando que é um trimestre muito abençoado, porque você consegue manifestar uma energia muito melhor do que estava à sua volta, o Escorpião. Eu sinto que vocês, antes onde tinha conflito, vocês conseguem tornar a coisa em empolgação. Onde antes havia raiva, vocês tornam a coisa em curiosidade, entende? Por entender o lado do outro, por entender alguma outra perspectiva, por entender alguma outra situação de outra maneira. Vocês começam alguma empreitada no final do primeiro trimestre, Escorpião,
alguma coisa nova aqui, talvez na vida espiritual de vocês, talvez vocês conheçam uma mulher que venha trazer algumas verdades espirituais e ela leve vocês para uma religião nova ou para uma prática espiritual que ensine vocês a seguirem a vida de uma maneira um pouco diferente, mas mais empolgada, mais alinhada com a espiritualidade de vocês, tá? As esfinges, elas vêm aqui na carruagem falar pra gente que esse movimento, ele pode dar um pouquinho de medo, ele pode tornar a gente diferente do que a gente está acostumado a agir, e tornar a gente um pouco inconsequente, o que para alguns de vocês dá medo, mas vocês são água, vocês não são terra como virgem, que fica ansiosa com essas mudanças, né? Vocês conseguem peitar esse desafio como um bom signo de água consegue. Vocês reclamam, vocês choram, vocês falam, ai, não quero, mas vocês estão loucos pela aventura também, né, gente? Vamos conversar. Signo regido por Marte, né? Alguns de vocês diriam Plutão, mas eu sou astrólogo tradicional, tá, gente? Então, pra mim, vocês são regidos por Marte, que não deixa de ser tão profundo quanto, tá bom, galerinha? Então, a gente tem aqui a sacerdotisa falando junto com a carruagem que vocês não estão entendendo muito o que tá acontecendo no segundo trimestre, mas vocês estão fazendo as bruxarias de vocês, meu Deus. Escorpião, vamos conversar. O ano de vocês olha, tá bom, eu vou dizer que tá ótimo, eu vou dizer que tá muito legal. Eu tô, assim, invejinha santa de vocês. Mentira, gente, não estou invejinha nenhuma. Eu tô, assim, feliz por vocês. Porque isso aqui e isso aqui, logo nos primeiros trimestres, com 2 arcanos maiores encabeçando, essas duas beldades lindíssimas aqui falando pra gente que vocês estão, assim, muito antenados, sintonizados é a palavra que eu tava procurando, com a intuição de vocês. 100%. Vocês sabem pra onde ir, vocês sabem por que vocês querem ir. E mesmo que vocês não tenham muita noção de como vocês vão chegar lá, vocês estão tão instintivamente escolhendo o caminho certo que a satisfação ela é inevitável no segundo trimestre. Eu tô até impressionado, alguns de vocês se mudam nesse período aqui. Para outros de vocês, pode ser que um relacionamento novo comece, ou então pelo menos um sentimento de paixão nova, tá? Pode ser que vocês estejam apaixonados pelo novo trabalho de vocês, pode ser que alguma líder religiosa ou um líder religioso, de alguma forma, atraia a atenção de vocês, de forma que faça vocês sentirem que vocês acharam um caminho para vocês. Sabe, Escorpião? Gosto muito dessa mensagem para alguns aqui. E existe uma proteção desde o começo do ano que vai te guiando para isso, né? Existe um anjo que leva vocês a essa prática aqui no segundo trimestre. Para quem tem religião, ou, aliás, para quem não tem religião ou tá procurando uma outra igreja, um outro templo, um outro terreiro, um outro espaço de prática, uma outra comunidade, vocês conseguem, vocês encontram. E, na verdade, ela encontra vocês, tá? E eu aconselharia vocês a procurarem essa espiritualidade esse ano, tá? Ela vai encontrar vocês muito rápido assim que vocês abrirem a oportunidade para isso. Para outros temas aqui na vida, a gente tá falando sobre relacionamentos novos. Para quem já está num relacionamento, a coisa tá indo de vento em popa, vocês estão muito focados, na verdade, em satisfação pessoal, provavelmente ligada ao trabalho, tá, pessoal? Mas vamos continuar aqui, porque a gente vai fazer um apanhado do resto do ano conforme a gente for abrindo. Mas o segundo trimestre e o primeiro estão maravilhosos, Escorpião. O terceiro trimestre começa com um 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta meio X. Eu, particularmente, acho uma carta que não é ruim nem boa, tá? Por que eu digo isso sobre ela? Porque se ela fosse boa, ela não seria tão travada. E se ela fosse ruim, ela não seria também tão estável, vamos colocar assim. Mas é uma estabilidade passageira, é algo que não como é que fala? Sustentável, vamos colocar assim. E também não é feito com maestria, muitas vezes. É alguém que tem uma aspiração a chegar em algum lugar, tem como, parece, mas ainda não faz o suficiente pra acontecer, entendeu? E fica com uma ideia de que, tipo, já cheguei lá, já tô lá. É tipo aquela pessoa que começa um negócio e tá satisfeita com um lucro mínimo que mal dá pra ela pagar o sustento próprio, entende? De alguma forma. Mas ela tá ali com aquele status, então ela se mantém pelo status, entende? O 4 de ouros acaba sendo isso às vezes. E no terceiro trimestre, Escorpião, eu sinto que vocês entram com uma energia um pouquinho meio de não quero deixar aí essa sensação de satisfação que eu tava cultivando. Vai ficar aqui, isso aqui eu não quero mais fazer mais esforço do que eu já tenho feito. E a vida, olha o rei de espadas, gente do céu. Escorpião, vocês não estão pra brincadeira esse ano, vocês estão realmente amadurecendo os planos de vocês de alguma forma.
Mas o Rei de Espadas, ele sabe que algo tem que acabar. Ele sabe que tudo que é bom dura pouco. E por mais que esse movimento todo tenha acontecido aqui no primeiro semestre, o segundo semestre, ele vem com algumas necessidades de ajustes aí. Porque vocês... É isso, né, gente? Vocês acabaram criando ideias demais e executando de menos. Eu sinto que é isso. Escorpião, vocês têm muita possibilidade, muito movimento no primeiro semestre. No segundo semestre, vocês ficam voltando atrás. Vocês ficam querendo que a satisfação seja eterna. Vocês ficam muito mal acostumados, tá? E aí, quando é hora de vocês ajustarem o plano, vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas não é bem o que vocês falam. Sabe quando a mente não concorda com o coração e daí a boca acaba sendo um pouquinho confusa no que põe pra fora? Pois é. A gente tem aqui vocês vendo claramente o que vocês precisam fazer e vocês começam julho com essa visão muito clara, mas aí vocês não executam, entendeu? Vocês ficam arrumando qualquer desculpinha pra se manterem no conforto de vocês, Escorpião. Terceiro trimestre vem com um puxãozinho de orelha também. Ele vem falando de uma necessidade de adaptação e movimento que vocês se recusam um pouco a fazer porque vocês acham que vocês estão com a dominância, que vocês estão vendo o futuro, que tudo vai dar certo conforme o primeiro plano. Pois bem, não é bem assim. Vocês precisam colocar a armadura de vocês e irem à luta se vocês quiserem manter o trono de vocês, tá, pessoal? É o que o tarot tá falando aqui. Vamos ver o quarto trimestre antes de fazer o apanhado geral. 8 de espadas, tá. Olha, vocês começam o último trimestre se mantendo ainda nessa ansiedade do ai, o que eu planejei não aconteceu, o começo do ano tava tão bom, depois as coisas começaram a dar um pouco errado e eu não soube me adaptar. Escorpião, ó, aquilo que eu falei, signos de água, não sei se eu falei isso aqui, mas eu acho que sim. Ó, ainda tá bom, calma. Calma, não tá dando tudo errado, tá tudo bem, vocês só estão um pouquinho ansiosos. Mas já chego lá, deixa eu dar a bronca primeiro. Vocês ficam nessa energia de ai, signos de água em geral. Eu tento e nada me acontece. A coisa nunca dá certo, que não sei o que, o escassachê. Gente, para com isso. Vocês avançar. Ai, ó. Avanço. E vocês com medo. Quem que tá no fundo do deck? As de ouros. Outro as. Galera, ano da oportunidade pra vocês. Isso daqui é o gerente endoidou, entendeu? É saudão de circunstâncias afortunadas, bem afortunadas, para Escorpião aqui. Vocês normalmente não têm esse fluxo de sorte. E por conta disso, muitos de vocês ficam arrumando pelo em ovo. Vocês ficam, ai, porque tá bom demais pra ser verdade, deve ser, né? Não, gente, para com isso. Vocês conquistaram, vocês conseguem, a coisa dá certo, tá? Vocês começam o segundo trimestre, aliás, o terceiro trimestre, nessa energia de querer manter alguma coisa que vocês precisam adaptar um pouco. Talvez vocês precisem mudar de emprego, talvez vocês precisem cortar alguém da vida de vocês, especialmente algum hábito financeiro, tá? Que vocês estão tendo. Alguns de vocês estão indo viajar demais quando deveriam estar poupando um pouco mais de dinheiro e depois não sabem o que aconteceu com o planejamento de vocês, entendeu? E aí vocês ficam nesse questionamento. Ai, mas o que eu tô fazendo que não tá dando certo? Vocês sabem o que é, vocês não são besta. Vocês começaram o ano com um planejamento muito bom e daí no terceiro trimestre vocês desandam, não sei por quê. Porque, na verdade eu sei, é por causa dessa ansiedade aqui, esse 8 de espadas que eu queria falar sobre. Vocês já têm noção do que é, mas vocês ficam voltando como um cachorro volta ao que ele bota pra fora, sabe? E ficam querendo remoer, ruminar em coisa que já não serve mais pra vocês há muito tempo. Gente, esse rei de espadas aqui, ele tem total clareza das atitudes que ele precisa tomar. E daí depois a culpa, ficar falando, ai, eu não tomei atitude na hora certa, não vai botar vocês no caminho certo, entendeu? Mas vocês sabem qual é o caminho certo o tempo todo. O 6 de paus tá aqui, o 10 de ouros tá aqui, vocês têm apoio familiar, tá? Vocês não só têm apoio familiar, que vocês construíram, como vocês têm reconhecimento no trabalho de vocês. Então essa ansiedade é infundada. Não tem a menor razão de ser. Vocês têm medo de um plano que só tem como dar certo, não dá certo. Só porque ele não tá acontecendo no tempo que vocês planejaram no final do ano, Escorpião. E isso é porque, aqui no terceiro trimestre, vocês não agiram rápido o suficiente, mas o plano não está perdido. Para alguns de vocês, pode ser uma mudança de casa específica que vocês queriam muito fazer e que vocês sentem que vocês botaram a perder por não terem feito na hora que deviam ter feito. Entendeu? Não é bem assim. Dá certo o plano ainda. Vocês só precisam reformular um pouco a coisa. Mudar um pouco a perspectiva, entendeu, pessoal? Porque oportunidades vocês têm mais de uma. Então, quando vocês pensarem, perdi a oportunidade, pense de novo, porque existiam outras à volta de vocês. E vocês sabem, porque a pesquisa que vocês fizeram foi completa. Pra vocês saberem de planos A, B, C, D, E.
Entendeu, escorpião? A mente de vocês é analítica. A mente de vocês é analítica o suficiente pra isso, tá? Então, gente, num geral, o ano de vocês é muito bom. Pra quem tá num relacionamento, cuidado com o terceiro trimestre. Vocês estão muito apegados com trabalho e rotina e vocês estão grossos distribuindo patada. Chegar no meio do ano, isso daqui se manter desse jeito, chega no final do ano, vocês vão estar aí com um belo problema conjugal aí na mão de vocês, tá? Mas de resto tá tudo bem. Só toma cuidado com segredinhos. Compartilhem o passo a passo desses planos novos com um parceiro, parceira de vocês, tá bom? Porque senão a gente tem picuinhas e discussões à toa. Porque a água aqui, ela tá abundante em algumas formas dela, principalmente no segundo trimestre. Aliás, segundo trimestre, tá? Ali de abril até junho, pra quem quiser programas românticos, é o mais indicado, tá bom, pessoal? Mas não é o mais indicado pra gastos, pra ostentação, vamos colocar assim, gastos ostensivos, tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento nos gastos financeiros, porém aproveitar muito as pessoas que estão à nossa volta, quem a gente ama, aquilo que a vida dá de conforto pra gente e focar nisso no segundo trimestre, tá? Porque senão, chega no terceiro trimestre, vocês estão tão focados nessa rotina aqui que acabam deixando de lado as pessoas que vocês amam e isso vai gerar conflito, tá bom? Mas chega no último, vocês percebem que essas pessoas estão aí pro que deve pro apoio de vocês se precisar, tá bom, escorpião? Gosto muito do ano de 2026 pra vocês. É um ano cheio de desafios, mas são desafios que te fazem crescer muito, tá? E esses desafios não são nem de longe tão assustadores quanto que um dia vocês já podem ter passado na vida de vocês, que escorpião a gente sabe que passa, né, queridas? A gente não sabe o que, mas a gente sabe que passa. Quem tem prótese sente. Então, pessoal, eu vou deixar a leitura de vocês por aqui. Obrigado pra quem assistiu até agora. Vão lá no meu canal se inscrever, por favor, que é uma maneira de contribuir com a energia aqui da leitura disposta, tá bom? Se vocês quiserem observar também os outros conteúdos pra vocês esclarecerem alguma leitura, também ajuda, tá bom, pessoal? Vocês podem ir lá e ver, já aproveita e curte os vídeos também. E eu ofereço leituras particulares. Se alguma coisa aqui ficou clara pra vocês, mas vocês querem aprofundar como trabalhar melhor com esses temas, se vocês falam, eu já sei o que é, ou então preciso saber exatamente do que se trata, vem falar comigo que a gente desenrola aqui uma leitura privada e a gente faz acontecer aí essa clareza maior do que essa leitura geral pode trazer, tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui, a gente se fala numa próxima, lá nos meus próximos conteúdos. E até janeiro, pessoal.